Oi, meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um livro do Stephen King. E dessa vez será Celular. Antes de começar, eu vou pedir o que eu sempre peço. Por favor, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e se for comprar alguma coisa pela Amazon, compra pelo meu link. Pra você não vai fazer diferença nenhuma no final, mas vem uma pequena comissão pra mim e isso ajuda demais. E eu quero agradecer também a você que já usou o meu link, que já comprou alguma coisa por ele, porque sempre ajuda muito. Então, muito, muito, muito obrigada. Sem mais enrolações, vamos lá. Celular foi um livro lançado nos Estados Unidos em 2006. Se não me engano, ele foi lançado aqui no Brasil em 2007, não nessa edição. Foi numa edição ainda da Objetiva, que agora é da Suma, né? Pela Suma, pela Companhia das Letras e tal. Objetiva era... não, né? Mas enfim, era outra capa, era outro jeito. Eu acho que a Suma chegou a lançar também com outra capa. E esse aqui, se não me engano, foi 2018 que eles relançaram. Essa edição tem 384 páginas e a tradução é do Fabiano Moraes. Aqui em Celular, a gente tem o protagonista Clay. Ele é um artista e tá em Boston porque ele foi tentar vender a graphic novel dele, né? Ele desenha e tal. E depois de muito tempo, frustrado, tentando, ele finalmente conseguiu um contrato que vai garantir uma boa grana pra ele. Ele tem uma esposa não, ele é separado, né, divorciado e tal, e tem um filho novinho de 12 anos, 13, eu não lembro exatamente quantos anos, olha o que eu acabei de ler, né? Mas enfim, gente, ele é um menino assim, pré-adolescente. E o Clay, ele meio que tá querendo voltar pra esposa, sabe? Ele tá meio naquela coisa, né, de tentar reconquistar e tal. Mas enfim, aí ele tá em Boston, né, ele conseguiu esse contrato, e ele tá animado, querendo voltar lá pra cidade dele, pra poder contar pra ex-mulher e tal, que conseguiu, que finalmente, né, as coisas vão começar a melhorar pra ele. E aí, enfim, ele tá vivendo lá a vida normal dele, pensando coisas legais, e de uma hora pra outra, algumas pessoas começam a agir de forma estranha. Ele tá observando tudo e tal, e aí ele vê que uma pessoa começa a atacar a outra, e as pessoas começam a brigar na rua, mas uma coisa assim bem bizarra, bem grotesca. E ele repara que tá acontecendo isso com as pessoas que estavam usando o telefone celular. E ele vê que provavelmente tem alguma ligação, né? Só que é uma coisa muito rápida que começa a acontecer. E ele tenta fugir, ele corre pra lá, pra cá e tal. Uma confusão. Enfim, e aí essas pessoas que começaram a se atacar e tal, elas não estão agindo mais como seres humanos. Elas viraram o que a gente conhece como zumbi. Só que é um zumbi um pouco diferente. Ele tenta se salvar, ele tenta se esconder em algum lugar. E eventualmente ele acaba conhecendo o Tom e a Alice. A Alice é uma adolescente, tem uns 15 anos. Eles acabam ficando juntos, porque eles vão se ajudando, né? E aí eles acabam ficando juntos e iniciando uma jornada juntos, nesse mundo pós-apocalíptico. O Clay, ele quer voltar, né, pra cidade dele, pra saber do filho, pra saber da ex-mulher. E eles acabam topando junto com ele, pelo menos por um tempo lá, e pra ele tentar encontrar a família dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler, mas basicamente eles vão vendo que os zumbis, né, essas pessoas que foram afetadas por esse, que eles chamam de pulso, os que ouviram, né, os que estavam usando o celular, ou os que usaram o celular logo após isso. Porque você começa a ver umas coisas bizarras acontecendo e o seu primeiro impulso é ligar, né, pra emergência ou pra alguém que você conhece e tal. E aí mais e mais pessoas foram sendo afetadas. E também entrando nessa questão da briga, e muitas vezes as pessoas que foram expostas a esse pulso, elas atacavam os seres humanos normais também, ou os seres humanos já afetados também. Mas enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes mesmo, mas com o tempo eles vão vendo que esses zumbis, eles vão mudando um pouco, vai havendo uma, acho que posso dizer mutação, né? Eles vão ficando mais espertos, vamos dizer assim. E tem uma questão que eles ficam, é como se fosse um pensamento coletivo, um cérebro coletivo, né? Então, por exemplo, se um te viu, todos os outros sabem onde você tá. O que torna as coisas muito mais perigosas, né, pra eles. Esse livro teve algumas coisas que me surpreenderam um pouquinho. Assim, a gente tá acostumado com o King, a gente sabe que as coisas acontecem e acontecem mesmo,
mas certas coisas ali, elas foram meio que surpreendentes pra mim, certos acontecimentos, certas mortes e tal, e eu achei bem interessante. O final, eu gostei bastante, eu gosto desse tipo de final. Para certas pessoas pode ser que seja um pouco frustrante, talvez, mas eu adoro esse tipo de final, então eu tô satisfeitíssima. Esse livro, como eu falei, foi lançado em 2006. E se você parar pra pensar, em 2006 a gente não tinha os celulares como a gente tem hoje em dia, né? 2006, eu não sei se já existiam os smartphones, como a gente... Eu não lembro, gente, eu não sou muito ligada nessas coisas assim. Eu não sei quando foi o primeiro, mas enfim, eu sei que não era uma coisa super popular, né, o smartphone. Era mais o celular normal mesmo. Tinha uns lá que já tinham vídeo, acessavam a internet, claro, mas não era a coisa que é hoje em dia, óbvio. E o livro claramente é uma crítica ao uso, né, exacerbado do celular, das pessoas que ficam no celular o tempo todo. Eu fico também, né, mas... Enfim, e é interessantíssimo, né? Eu adorei, achei muito legal. Não favoritei também, não é um livro que eu fique assim, ai, meu preferido do King, não. Mas é muito legal, principalmente por essa questão dessa crítica, né? Ao vício de celulares em tecnologia, que a gente não consegue. E hoje em dia é muito pior, né? Porque, como eu falei, 2006 pra agora, a gente tem necessidade de ter celular, né? Eu lembro que eu, me colocando um pouco aí no meio, eu não quis um smartphone durante muito tempo. Olha só, o primeiro smartphone que eu fui comprar, eu acho que foi em 2015, alguma coisa assim. Computador eu sempre tive, tablet eu tive também, acho que eu comprei em 2012, 2013, também um pouquinho atrasada. Mas o smartphone mesmo, tanto que eu tava sem celular, se não me engano, de 2010 a 2013, 2013 não, 2015, 2014, 2015, eu não tinha celular, porque eu não queria, até hoje eu sou um pouco assim, sabe, de não querer que as pessoas me localizem, que tenham acesso o tempo todo, me dá um nervoso, mas... Eu fiquei, realmente, não quero celular, quero ficar longe um pouco disso. E acabei comprando por necessidade. Porque você vê, tudo hoje em dia é WhatsApp, você tem que conversar pelo WhatsApp. É questão de emprego, você vai entrar em contato pelo WhatsApp, sabe? Grupo da família, que às vezes você tem que ficar sabendo de alguma coisa. Até grupo de condomínio, né, gente? É tudo assim, pelo WhatsApp. Eu não tô falando que é ruim nem nada. Mas meio que você não tem opção. Você tem que ter um. Porque senão você se priva de muitas coisas. Então, enfim, eu enrolei muito, mas eu achei muito legal essa crítica que ele faz. Infelizmente é um mal necessário, né? Mas enfim, como eu falei, eu gostei bastante mesmo do livro. É bem interessante. Eu já tinha lido algumas críticas, assim, falando bem ou mal dele. Mas, gente, pra mim foi muito interessante, foi muito legal. Me prendeu também, teve uma hora que eu parei de ler e eu ficava assim, quando que eu vou poder pegar esse livro de novo pra saber o que acontece? Eu lembro que eu tava bem mais pro final, faltavam mais 100 páginas assim. Eu fiquei assim, gente, eu tenho que parar pra ler o final, porque eu tô muito curiosa. Agora, vamos falar sobre a adaptação cinematográfica. Gente, seguinte, eu acho que eu assisti esse filme nos Estados Unidos. Foi em 2016 que ele foi lançado. Eu acho que eu assisti no cinema, não lembro. Eu fui assistir novamente. Só que eu não lembrava que eu tinha assistido esse filme, de tão ruim que ele é. Quando eu comecei a assistir, ele começa diferente, né? Ele começa no aeroporto e tal. Tem muitas modificações, entendo muitas modificações, até porque ele foi feito um pouco mais pra frente. E algumas coisas já haviam mudado. O Clay aqui, por exemplo, ele não tem um celular, ele não queria um celular. E no filme o Clay já tem um celular. No momento do pulso, a bateria dele acaba. E aí ele não é atingido. Enfim, eu tinha assistido esse filme já, mas eu não lembrava. Quando eu comecei a reassistir, eu falei assim, nossa, eu lembro de alguma coisa desse tipo, sabe? Mas eu pensei, não, de repente é porque é parecido com algum outro filme,
ou eu tô me lembrando mais ou menos do livro, não é igual, mas tem coisas parecidas, né? Então eu fiquei meio assim e tal, mas tô assistindo, né? Muitas coisas diferentes, entendo que há necessidade de haver alterações, entendo que os filmes muitas vezes são apenas inspirados, né, na obra, eles não são fiéis, mas enfim. Aí eu sei que eu assisti o filme inteiro e quando chegou no final, se você já assistiu, você sabe como é que é o final, que inclusive é diferente do livro. E aí eu fiquei, não, eu sei, eu já assisti esse filme, tenho certeza. E aí eu fui ver, porque eu tenho um site que eu marco todos os filmes que eu já vi e tal, dou nota. E eu vi que eu realmente não tinha gostado do filme. Só que é tão ruim, gente, tão ruim que eu nem lembrava. E geralmente a gente começa a assistir e fala, não, já assisti, mas acho que ele é tão ruim que eu simplesmente apaguei da minha cabeça. Só ficou o início e o final, assim, que eu lembrava mais. Achei péssimo. Eu, antes de ler, eu já não tinha gostado. Depois de ler, eu gostei menos ainda. Ele não explica nada, é tudo jogado. Os efeitos são horríveis. Ai, é péssimo, 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 sinceramente. Assim, tem certas coisas que se salvam, sabe? Mas, como eu falei, eu não gostei antes de ler. Eu dei uma nota assim bem baixa pra ele. Depois de ler aí mesmo que, comparando, né, achei assim, bem ruim. Tem quem gosta desse filme, mas principalmente como adaptação, pra mim não funcionou. Mas enfim, gente, acho que é só isso mesmo. Eu falei muito mal do filme, já falei bem do livro, mas me digam aí nos comentários, vocês já leram esse livro? Vocês já assistiram ao filme? O filme, se não me engano, é Ligação Mortal, Conexão Mortal. Acho que poderiam até, inclusive, aqui em português, ter mantido, né? Celular. Mas enfim, não tem nada a ver com isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.